Bom dia, pessoal. Bom dia, galera alvinegra, torcida do Fogão, Botafogo 4 e foi pouco. Bragantino 1, amassamos o Red Bull e garantimos de vez que nessa data FIFA nos manteremos no G6 do Campeonato Brasileiro, onde nós queremos ficar para ficar ali brigando pelo G4 o campeonato inteiro. Essa é a nossa meta, para salvar o ano e o ano que vem, né? E focar na Copa do Brasil. Mas não podemos esquecer do Brasileirão, como não foi esquecido. E hoje, ontem no caso, né, já passou de meia-noite quando eu gravo esse vídeo, o Botafogo passou o carro. Atuação de gala, golaços de fora da área, coisa que a gente cobra muito. Atuações de jogadores improváveis, né, há pouco tempo atrás, como Santi, Jefinho, Newton. Três jogadores que foram muito perseguidos pela torcida do Botafogo por atuações muito ruins. Hoje são pedidos como titulares. E o Ancelotti fez ótimos testes, um ótimo arranjo tático do Botafogo, que, cara, foi soberano. Teve aí 10 minutinhos, no máximo 15 de oscilação do primeiro tempo, quando levou o gol ali no vacilo, né? Oscilou um pouco, depois se encaixou de novo e dominou a partida, passou o carro no Bragantino, né? Enfiou mais ainda o Bragantino numa draga de muitos péssimos resultados. Ganhou do Fluminense e de mais ninguém desde que acabou a Copa do Mundo de Clubes, né? Então vamos ver aí o troca de passes e o Sport Center comentando. Botafogo 4, né? Eu sinceramente achei que o placar mais justo seria 7, mas beleza. E Bragantino 1, gol, um vacilaço da zaga, um lateral batido na área, o John foi lá e fez o gol. A bola ficou duas vezes na área ainda antes dele fazer o gol. Dormiu ali o Newton e o David Ricardo na marcação. Ele aproveitou essa chance aí, uma das poucas chances que ele teve no jogo, que o Bragantino teve no jogo, e fez o gol, né? Tivemos aí novidades como o Neto, agora oficialmente o goleiro titular do Botafogo. Tivemos o Marçal na lateral esquerda, o David Ricardo no lugar do Barbosa, o Newton no lugar do Marlon Freitas, o Santi na posição do Arthur Reborn e o Jefinho na do Montoro. Acho que algumas mudanças como essas aí vão seguir, né? Acho que o Santi e o Newton principalmente devem pegar essa posição, né, do Arthur e do Marlon de vez, mas o resto eu acho que não. Os titulares vão voltar na próxima partida e o Botafogo agora vai firme, com autoestima elevada para encarar o Vasco assim que terminar a data FIFA. Vamos seguir aqui pro React. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo. Hype o vídeo, tá? Dá uma moral pra gente. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Seguindo ainda falando da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, um pouco mais cedo tivemos Red Bull Bragantino jogando contra o Botafogo, jogo no Newton Santos. Goleada do Botafogo em cima do Red Bull Bragantino. A Roberta Barroso acompanhou. Fã de esporte, o Botafogo venceu o Bragantino por 4-1 aqui no Newton Santos. Só no primeiro tempo foram 3 gols de fora da área. Com 5 minutos de bola rolando, Santi Rodrigues recuperou nessa jogada, passou para Danilo. Ele achou espaço e bateu direto pro gol. O Bragantino chegou ao empate aos 14 minutos. Depois de Natan Mendes cobrar lateral, John balançou as redes. Aos 31 minutos, Danilo fez a infiltração e cruzou para Arthur Cabral finalizar. No minuto seguinte, de novo com um chute de fora da área, o Botafogo fez o segundo com Newton. Ainda teve tempo para mais um na primeira etapa. Na jogada entre Santi, Jefinho e Savarino, o camisa 10 fez o terceiro. Savarino teve o nome gritado pela torcida. Aos 14 minutos, Marçal para Jefinho bater pro gol. Dessa vez de dentro da área. Cleiton fez boa defesa. O Bragantino até pressionou com um escanteio atrás do outro. Mas foi o Botafogo que fez o 4º gol com o Montoro, depois da jogada construída pelo Arthur. Ainda teve essa defesaça do Cleiton no finalzinho e essa bola na trave de Montoro. Placar final, Botafogo 4,
Bragantino 1. Sim, jogamos um bom jogo, jogamos um bom futebol. A gente sempre procura de jogar bem. Às vezes isso é possível, às vezes não, mas a atitude sempre tem que estar. A atitude do time hoje foi positiva, porque é um jogo onde a gente precisa ganhar, precisávamos ganhar aqui no Nilton, que é muito importante. Muito bem, Elton. E aí é um Botafogo que já está com 2 vitórias seguidas. Era algo que o time precisava nesse campeonato brasileiro. Oscilou um pouco. Agora o Red Bull Bragantino, que poderia somar essa segunda vitória, não conseguiu. É impressionante como o Red Bull Bragantino se perdeu no campeonato brasileiro. Elton. O Botafogo é da turma, né, do jogos a menos. O Cruzeiro, por exemplo, né, chegou a 22. O Botafogo tem 20 mais, claro, ali próximo da zona de classificação para Libertadores, mas é um time que defende o título brasileiro. Mas a gente tem que olhar, Marcela, até a escalação do Botafogo explica um pouco, né? Acho que o Bragantino vive essa oscilação e eu acho que nem é mais oscilação, né? Uma regularidade ruim, que é um time que caiu muito de produtividade. Mas o Botafogo, a gente olhando para a escalação do Botafogo, é um outro time, né? Você pega o Vitinho na lateral direita e o Savarino no meio-campo. Se a gente for olhar o começo da temporada do Botafogo, não estou nem falando do ano passado, começo da temporada do Botafogo, o Pantaleão não estava no time titular, o David Ricardo também não, o Marçal era do elenco, mas não é o titular, porque o titular é o Alex Telles, o Danilo foi contratado, aliás, fez um bom jogo, né? Vai se encaixando rapidamente, o Nilton do lado dele, né? Essa dupla de baianos, inclusive, soteropolitanos, fazendo gols, o Suti Rodrigues, né? Jogando ali por um lado também, do outro lado, o Jefinho, que já fazia parte do elenco, mas vivia lesionado, o Arthur Cabral, que acabou chegando, é um outro Botafogo. E aí, com outro técnico também, vai tentando encontrar o seu caminho. Parece que essa sequência de resultados vai fazer com que o time tenha mais tranquilidade. O Botafogo tem, hoje, o Brasileiro e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, inclusive, com uma vantagem. Já não tem mais a Libertadores. Vamos ver se será aquele Botafogo que vimos na reta final da temporada passada. Tem tudo para ser, Marcela, mas é um outro Botafogo. Por mais que a base ainda esteja aí, mas muitos jogadores ganhando oportunidades, né, para tentar fazer um time diferente nessa reta final de temporada, apesar de termos muitos jogos, mas essa segunda metade da temporada para o Botafogo tem que ser muito mais intensa dentro de campo do que foi na primeira metade. Pois é, e uma coisa é certa, o David Ancelotti falou, olha, clareou, chuta de fora da área, porque o que teve gol e golaços hoje de fora da área do Botafogo foi algo impressionante. É isso, abriu, deu bobeira, jogadores do Botafogo estarão prontos para chutar de fora da área e hoje conseguiu essa goleada em cima do Red Bull Bragantino 4-1. Seguindo o Sport Center... Vamos começar a falar sobre o Botafogo. O Botafogo hoje jogou no Nilton Santos e fez um belo jogo, hein? Ganhou do Bragantino 4-1. O Bragantino segue a sua saga, né? Parecia que talvez pudesse voltar ao normal depois da vitória contra o Fluminense na semana passada, mas hoje outro jogo ruim. Aí o gol do Danilo, né? Com a cooperação do Cleiton, né? A bola foi no meio do gol, não sei o que o Cleiton estava fazendo perto da trave lá do lado esquerdo. Deu uma cochilada, quando voltou não deu tempo, né? Uma falha grave ali do Cleiton no primeiro gol do Botafogo. E aí uma falha grave da defesa do Botafogo, né? Tomar um gol de lateral. Não, a bola quica duas vezes no chão antes do bom John fazer o gol de empate. Não pode, né, tomar um gol assim, né? Não pode, nem rachão, né? Então. Não pode. Mas depois o Botafogo retomou o controle das ações. Sempre teve, né, o controle das ações. E o detalhe, né, Jéssica e Alex, com grande participação dos seus dois volantes, né? Sim. Se é que dá para dizer que o Danilo é um volante, porque ele tem jogado quase como um 10. Hoje, pelo menos, quase foi um 10 do time, saúde, né? Jogando muito à frente. Voando, bicho. Ele e o Nilton formaram uma boa dupla, né? E aí o Nilton também mete aí, ó. Só para lembrar que o Marlon hoje ficou no banco de reservas, né? Naquela questão da dosagem na dos verdade, minutos. essa dupla, o Danilo com o Marlon ainda não está bem encaixado, né? Eu acho que eu tenho sentido o Botafogo com dificuldade, vai levar um tempo para o Marlon se adaptar sem o Gregory. Principalmente no aspecto defensivo, acho, né, Jéssica? Agora, claro, o Nilton jogou muito bem também, né? Tem muito, né, na verdade, mérito do Botafogo de se impor, de voltar à sua característica, de ser um time mais agressivo. Acho que tem faltado isso de vez em quando nos últimos jogos, mas também tem uma dificuldade grande do Bragantino em conseguir proteger sua própria área.
à frente da área e de ter presença no meio-campo. John John é um jogador que tenta articular e buscar a jogada, mas ele não arrastou tanta marcação. Então, o que significava que o Danilo podia ter a liberdade para criar, para pisar na área do adversário. Danilo teve muita liberdade, né? Então, a partir disso, o Botafogo teve tranquilidade para construir um placar de 4-1. Foi tranquilo para o Botafogo construir esse resultado. Eu acho assim, o primeiro tempo, até o Red Bull, o Bragantino, acho que teve até algo. Só que ele jogou de uma maneira muito exposta, assim, né? Tá muito fácil fazer gol no Bragantino. Linhas, né? De trás para frente, lateralmente, assim, atrás desses volantes, entre volante e zaga, enfim. Então veio pro jogo. Acabou não sendo um jogo chato, vamos dizer assim, né? Porque tinha jogada, tinha segmento. E o Botafogo jogou super bem e aproveitou-se muito bem. Aproveitou os espaços. Desses espaços. Né? Com a saúde que o Danilo tá nesse momento, tá voando, né? Numa confiança, ele infiltra o tempo todo, ele tá ali, o gol que ele faz, domina uma bola e acaba fazendo uma jogada individual de camisa 10. Com liberdade, mas com uma liberdade enorme também, absurda, né? Você pode ver que não teve, né? Ninguém para atrapalhar, né? Então o Botafogo ele jogou super bem, cara, assim, hoje. O Jefinho jogou super bem. Outro ponto importante. Muito boa notícia. Já havia entrado bem nos 2 últimos jogos. Isso. Né? E hoje confirma. Quem sabe seja uma muito recuperação. Boa notícia pro até pra ele. Ancelotinho ganhar um jogador a mais, dele. né? Mais uma opção. Ganha essa confiança. Savarino jogou bem. O Arthur Cabral nessa uma aí que ele deu uma oreada na bola ali, né? Foi aqui todo, né? Deu um peteleco nela ali. Mas o Montoro entrou super bem também de novo no jogo. Enfim, cara, foi um jogo muito bom. Vitinho jogando bem. O Marçal quase que deu um susto no Alex Telles, né? Foi. Porque o Alex Telles tá sendo poupado. Aí com 25 minutos ele lá caindo, sem chuteira. Eu lembro até do Alex Telles aqui alongando e olhando pro banco, meio dando risada, tipo assim, né? Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Mas aí depois ele se manteve em campo, mais um belo jogo organizado, indo pra frente, efetivo, né? Os gols que acabou fazendo de fora da área, isso também gera confiança. Também tudo foi minando o Bragantino, né? Porque é pelo grande jogo que fez o Botafogo. Daí o time vai sentindo, né? O Bragantino, na medida que sofre um gol já no início da partida, embora tenha conseguido empatar ali logo na sequência, ele vai sentindo, né? Porque é uma sequência muito ruim que o Bragantino vem, né? Aí quando as coisas não dão certo em campo... Você vê que ele veio pro jogo, né? Ele veio querendo enfrentar, mas aí fez o gol. Faltou compactação, acho que faltou recomposição. Sim, mas eu falo a coragem de jogar... A ideia era... Em nenhum momento, o segundo tempo ficou ruim. Eu acho o jogo para o Bragantino. Mas ele veio pro jogo realmente querendo jogar, né? Agora, a estatística acho que é a seguinte, nos últimos 10 jogos do Bragantino, são 8 derrotas, 1 empate e 1 vitória. 10 jogos, 8 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Em termos de pontuação, tá muito ruim, né? Muito ruim. E o Bragantino, vale lembrar, começou muito bem o campeonato, né? Ali entre as primeiras equipes da competição, de repente ele caiu de um jeito, é verdade que também... Teve muitas lesões. Isso, E tiveram jogos que não era para perder, desfalques. mas acabou falhando, enfim. Mas de toda maneira ele saiu dessa rota, ele, né, se perdeu um pouco. Um pouco não, bastante, né? Porque bastante. 8 derrotas em 10 jogos. E passou a ter uns azar também, aquele negócio que cada erro custa caro, né? E se recuperar é difícil, né? Quando começa uma sequência assim, é difícil recuperar a confiança segunda parte do time, ano, agora do campeonato. Mobilizar o time, né? Agora, algo que eu queria conversar com vocês é sobre a média de atuações do Botafogo com o Ancelotti, né? Porque eu vejo algumas críticas de torcedores, né? Com os quais eu converso, por exemplo. Mas a média de atuações, para mim, a média é boa, né? O Botafogo, na maior parte dos jogos, joga bem, né? Hoje foi mais um desses. É que, às vezes, quando dá uma rateada, né? O Botafogo deixou pontos para trás dentro de casa, especialmente, recentemente, empate com Vitória. E a eliminação na Libertadores. A eliminação da Libertadores foram 2 jogos muito ruins do Botafogo, no momento em que não podia acontecer. Mas assim, vejo que na média de atuações, desde que o Ancelotti assumiu, a média é boa, não? Sim, eu acho que a média é boa. Tem que se levar algumas coisas em consideração. Eu acho que faltou ao David um pouquinho de experiência, que é natural, que é o primeiro trabalho dele, né? E um pouquinho de conhecimento de América do Sul na Libertadores. Eu acho que a postura do Botafogo de se surpreender com o jeito que a LDU jogou
desde a primeira partida, desde o jogo de ida, não poderia acontecer porque todo mundo já sabia como ele jogava. Agora, também tem que se levar em consideração que nem sempre esse planejamento em que as peças vão chegando ao longo do ano vai dar certo como deu no ano passado. Eu não estou nem aqui julgando se isso é certo ou errado trabalhar dessa maneira. É o modelo que o Botafogo adotou de negócio porque aproveita essa janela lá da Europa para vender seus jogadores na metade do ano e contratar. Tudo bem. Só que nem sempre quem vai chegar vai estar pronto como foi no ano passado. Vai dar a resposta imediata como foi no ano passado. Aí o time oscila. Contratou o Montoro, que é um jogador muito jovem, com muita qualidade, tem muito a evoluir, mas que ainda nem eu acho que fisicamente ele ainda tem que aperfeiçoar um pouco mais, para ser um pouquinho mais forte. Mas que entrou bem no time, mas né? ele entrou bem no time, Hoje mas fez ele um gol, quase vai oscila pro ainda. segundo, né? Que ele dá uma chapada na trave. Ainda tem suas Outro cara oscilações. que a gente não pode deixar Arthur Cabral não é a mesma coisa que Igor Jesus. mas ele tá fazendo seus gols, tá sendo importante. Mas não é que nem Igor Jesus ainda. Não, ainda não. Até a característica alguma coisa muda. Exato. Porém, outro jogador que hoje fez um grande jogo também e é importantíssimo. Savarino. Santi Rodrigues. O Santi foi o melhor em campo pra mim hoje. Foi ele, Savarino. Jogou muita bola. Eles jogaram super bem, Danilo, enfim. Justificando mas o alto Santi, investimento, inclusive, ele, né? ele sofreu Porque com havia lesão uma cobrança, desde o começo né? do ano, desde que ele chegou, enfim. Então é mais um jogador, a gente sempre falava aqui, né? Um jogador que seria importante. Até o Correia hoje entrou bem, né? Entrou bem. Então foi São um jogadores dia que tem muito que legal. ter Mas o uma Santi sequência de Rodrigues bons jogos. também eu acho que é uma baita notícia. É o Correia que, inclusive, rola aquela bola Jefinho. pro Montoro bater, né? Que ele chega chapando. Logo depois que ele marca o primeiro gol, o Montoro chega chapando, a bola belisca a trave e sai. Porque é um time muito técnico, né? Se for ver. bem E o Arthur Cabral, ele vai, meu filho, pra ele vai ser uma maravilha, né? Esse jogador rodeando ele por ali. E laterais também, né? Muito, muito qualificados. E dentro desse entra e sai, né, do Botafogo, hoje foi confirmada a saída do Cuiabano. É mais um que vai embora. Ele aceitou uma proposta do Nottingham Forest, o mesmo time para o qual foi o John, né? É o goleiro. isso, cara. Os caras são apaixonados pelo Botafogo mesmo, hein? Mas assim, olha, precisa ficar de olho, porque eu acho que pode ter alguma coisa a ver com o grego, né? O Mariax lá, que é um cara com quem o Textor tem conversado a respeito da compra, da recompra, né, da SAF do Botafogo. E essa negociação de alguns jogadores já foram para lá Igor Jesus, o Jair, o John e agora vai o Cuiabano. Sei não, se daqui a pouco a gente não vai ter a confirmação de que haja um entendimento dos dois aí, fora a vinda do Danilo. Isso. Que também vem de lá. Mas, ao mesmo tempo, há de se convir que são ótimos jogadores. São excelentes contratações nesse sentido lá. Então, o Edu, com o grego lá, que eu não sei nem falar o nome dele. Marinax. Evangelos Marinax. Caraca, velho, queria ser amigo dele também. Um dia nós trabalhamos junto ainda. É isso aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o técnico David Ancelotti para falar sobre esse entra e sai no Botafogo, né? E sobre o bom jogo que o ele time passa uma fez imagem hoje. de um cara muito legal, velho. Ele parece ser um cara muito legal David? mesmo. Passa. E fala Passa com os caras, o ambiente do Botafogo é muito bom. Então vamos ouvi-lo. Jogamos como a gente quer jogar. Então, se procuramos fazer isso sempre, não sempre acontece, porque senão ganhamos todos os jogos e não aconteceu. Mas procuramos fazer isso, treinamos para jogar assim e queremos jogar assim, mas com essa fome, com essa continuidade no jogo, com esse ritmo. Mas como sempre, precisamos de tempo, é um processo. Há um mês que chegamos e estamos procurando trabalhar. Sei da exigência do clube, sei que temos que ganhar jogos. Perdemos jogos importantes, mas temos que continuar com o nosso trabalho, confiando no nosso trabalho. E acho que os jogadores estão também motivados e convencidos do jogo que o Botafogo tem que jogar. Como falei o primeiro dia que cheguei, pode acontecer que vou fazer erros, porque sou um treinador jovem que precisa fazer para crescer, e o Botafogo me deu essa oportunidade. Então, sim, essa é a maneira que quero que o time do Botafogo joga. Temos que manter continuidade, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque não sempre todos os jogos saem como hoje. E temos que saber ganhar jogos de diferentes maneiras também. Porque não sempre vai ser tudo bonito como hoje. Agora temos dias de folga, mas vamos estar no celular, os dois, e vamos ver o que acontece. Temos 2 jogadores liberados para negociar.
como sempre, todo treinador fica contente com reforços no elenco. Vamos ver o que acontece. Seguramente fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que vai ser o mesmo elenco na sexta. Mas no mundo do futebol tudo pode acontecer. Nas janelas de mercado tudo pode acontecer. Vamos estar preparados para tudo. Espero que seja o mesmo elenco na sexta. Ele até sorriu ali, porque a realidade é essa, né? Com essa troca constante de jogadores dentro do elenco do Botafogo, ele até brincou. Espero que seja o mesmo elenco na sexta-feira, quando os jogadores se reapresentam depois de uma folga. É curioso, né? Mas é claro que ele sabe como o Botafogo monta o time, né? Ele já está preparado para isso, ele sabe que é isso que vai acontecer na janela. E ao mesmo tempo ele tem visto que quando saem jogadores também as contratações acontecem, né? Então não é que o Botafogo vende seus jogadores e não tem ido atrás do mercado. Acho que tem tido às vezes dificuldades para algumas peças que saem trazer jogadores que têm o mesmo padrão de jogo. É difícil você fazer isso, né? O time tem que encaixar. Agora, é um Botafogo que também vai para o mercado e contrata, né? Então, o treinador, acho que ele fica um pouco assim, poxa, eu vou ter que redesenhar o time. De vez em quando, perde uma peça importante. Às vezes, o time vai sentir, aí você tem que encaixar tudo de novo. Mas ele viu isso com bom humor. É por aí, tem que ser, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ouvir também o Seabra, né, técnico do Bragantino, que lamentou a derrota e voltou a falar sobre esse momento. A gente estava citando aqui os últimos jogos do Bragantino, os resultados são muito ruins e o Seabra também falou sobre isso. Vamos acompanhar. A nossa dinâmica, a nossa agressividade coletiva, em alguns momentos em duelos individuais, ela se mostrou muito abaixo daquilo que o time mesmo já demonstrou em alguns momentos. Desempenho técnico e qualidade de jogo, isso vai variar de jogo a jogo. Você pode ter um jogo que você conseguiu ter escolhas melhores, que você conseguiu ter leituras melhores, que você consegue resolver situações, ou muitas vezes por mérito dos próprios jogadores, em alguns momentos também por soluções estratégicas que também terminam, lógico, com os méritos dos jogadores, né? Mas quando essas situações da qualidade do jogo não acontecem, você tem que saber competir, você não pode deixar nunca de ser competitivo, né? Uma equipe que não conseguiu ser tão agressiva quanto normalmente sem bola, mas que além disso não trocou de ritmo no momento e na intensidade que era necessário. Tá aí o Seabra que está precisando encontrar soluções aí para tirar o Bragantino dessa má fase. O Bragantino ainda na classificação não está mal, né? Mas tendo em vista do que foi no início do campeonato, o Bragantino nesse momento já é o 8º, né, colocado, por exemplo, está em queda livre. O Flamengo, por exemplo, já abriu 16 pontos em relação ao Bragantino, né? Muita coisa. Eu concordo com o Seabra, faltou a atitude do time, né? Quando você vê um time que não está conseguindo acompanhar a velocidade do adversário, é porque tem alguma coisa a mais, assim, sabe? E o Bragantino, ele tem isso como marca, né? Um time muito intenso. Não foi o que aconteceu na partida contra o Botafogo, não, né? Não tem acontecido. Exato. Futebol sempre se foi, equilibra, né? a partir disso, né? A partir da marcação e foi um time marcar, facilmente olhando, envolvido. atento, tá errando junto, muito. próximo, Isso. é um time distante. Quem melhorou no campeonato, ao contrário do Bragantino, foi a Juventude. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.